Opa, professor Felipe Fontoura, eu tô aqui hoje nesse vídeo para te alertar que se você ama alguma tecnologia, ama de verdade, alguma tecnologia específica ou alguma linguagem de programação, esse é o sinal vermelho de alerta porque você pode estar abrindo falência profissional. Bacana? Antes de entrar no assunto desse vídeo, eu vou pedir para que, se você gosta dos meus conteúdos ou gostou desse assunto, desse vídeo de hoje, clica aqui no curtir e inscreva-se no canal. Aqui embaixo, também na área das descrições, eu deixo um link de uma palestra online gratuita em que eu falo mais sobre o assunto do vídeo de hoje. Bacana? E falando sobre o assunto de falência profissional, tá certo? Deixa eu explicar um pouco mais a linha de raciocínio para que você entenda meus argumentos. Todo profissional que ama demais alguma coisa ou gosta, gosta ao ponto de ser amante, quase fanático por alguma coisa, a tendência dele vai ser quase que usar todo aquele conhecimento que ele ama, gosta em todos os lugares. Afinal, você gosta disso, você ama fazer aquilo e você não quer deixar de ficar longe, ou seja, você não quer deixar de fazer. Só que dentro da programação, dentro da tecnologia e em geral, existe até uma expressão que é chamado de bala de prata, ou seja, aquele tiro em que mata tudo, né? História lá do vampiro, né? Mata tudo, ou seja, é uma bala para todas as situações, imaginando que, não é um exemplo muito elegante, mas imaginando que essa bala é uma tecnologia que mata qualquer problema. Tá certo? Então, bom, na tecnologia isso não existe muito. Então o que acontece? Existe a tecnologia certa para cada situação. No meu caso, por exemplo, a tecnologia que eu sugiro para um programador que é iniciante é estudar o JavaScript, porque ele é uma ferramenta, é uma tecnologia que ele vai inicialmente criar uma possibilidade de campo de trabalho e de soluções muito vastas. Porque ele atende tanto a parte de front, back-end, front-end é fazer a parte de sites, fazer aqueles sites com página única, enfim, que tem bastante frameworks que faz isso, como por exemplo o Angular, o React, enfim, fazer aplicações de página única, aportuguesando o termo. Também a parte de back-end com Node.js, fazendo também bastante coisa, com a parte mobile, né, que daí você pode ir para frameworks como Ionic ou Native React Native, desculpa, tá certo? E entre outros, tá joia? Claro que essa ferramenta, novamente, não é uma bala de prata, mas vai fazer com que você saia na frente muito mais rápido, de modo que, se fosse estudar todas essas tecnologias separadas, você iria demorar, na minha visão, um tempo maior. Bacana? Só que, voltando ao assunto e principalmente a causa da falência profissional, o que acontece? Até hoje, eu conheço muitos programadores que amam Clipper e estão procurando emprego na área que pode pedir Clipper, tá certo? Então, o que acontece? Você que não conhece Clipper, foi uma linguagem muito utilizada há alguns anos atrás, quer dizer, há muitos anos atrás, principalmente em instituições bancárias, tá certo? E esses programadores, e eu não estou falando mal da linguagem, só estou falando que essa linguagem não é mais utilizada porque deu lugar a outra linguagem, enfim, que era mais propícia para resolver aquela situação. Tá? Então, eu conheço alguns profissionais que ainda estão buscando emprego em Clipper. O cara não se atualizou, a pessoa não se atualizou. E o fato dele amar muito Clipper na época e gostar tanto fez com que ele quase que não enxergasse tudo o que estivesse passando à volta. Sabe aquele cabresto de cavalo, né? Aquele negócio, aquele tapa-olho de cavalo que os carroceiros, principalmente aqui na minha cidade, coloca nos cavalos, sei lá, acho que para ele não enxergar de lado, não se assustar, não entendo muito bem, mas existe um negócio, é mais ou menos aquilo que o amor excessivo vai fazer com que você, por exemplo, abra a sua falência profissional, na minha visão. Bacana, se você achar que ao contrário, é legal você deixar os seus comentários aqui, assim a gente enriquece a discussão e deixa um campo de visão bem mais aberto, tá certo? Então, existe aquele termo que paixão cega, e isso também funciona para a tecnologia. Então, de repente, pode estar surgindo uma tecnologia, como por exemplo, tem muita gente que ama PHP e não está entendendo que tem outra coisa surgindo por aí. Ou o cara que ama o JavaScript e não está percebendo que existe outra. Enfim, é sempre interessante você ser o que eu chamo do profissional T.
E aquele profissional que, imaginando que você é um mergulhador, você mergulha em algumas tecnologias até uma certa profundidade. Ali você brinca ou então faz umas coisas quase que profissionais e tem uma área específica da tecnologia que você desce a, por exemplo, 100 metros de profundidade, que ali você é especialista. Só que o fato de você conhecer outros ambientes vai fazer com que você tenha uma visão bem mais ampla, inclusive fazendo com que você consiga enxergar algo de ruim. Inclusive, e é um macete para você se você for fazer entrevista em outros lugares, quando vem um programador trabalhar lá na empresa, né, e a gente está entrevistando para ele, eu pergunto para ele qual que é a linguagem de programação que você mais gosta. E é muito provável que é a linguagem de programação que eu estou pedindo, e ele vai falar, por exemplo, Ruby on Rails. Não é uma linguagem de programação, um framework, mas enfim, serve para o exemplo, porque a grande maioria das vagas lá é para esse framework. Mas enfim, daí a pessoa fala Ruby on Rails, fala, legal, você gosta do Ruby on Rails? Eu também gosto. A gente começa a discussão e eu pergunto para ele, fala aí o que você gosta do Ruby on Rails. Daí a pessoa, enfim, enche, né, de tópicos e tudo mais. Daí eu pergunto para aquela pessoa, agora me fale 3 coisas que você mais odeia no Ruby on Rails. A grande maioria das pessoas não sabem dizer, tá certo? Isso denota que a pessoa muitas vezes não tem a experiência suficiente de vivência em outras linguagens, porque se você não consegue comparar o Ruby on Rails, significa que talvez você não tenha uma visão um pouco mais aberta. E isso pode ser um indicativo que você é aquele cara, enfim, que usa aquele acessório que o cavalo, os carroceiros usam, tá certo? Então isso é uma dica para você, se você conseguir enumerar com muita facilidade tudo que você ama numa linguagem ou gosta muito e tiver muita dificuldade em enumerar o que você não gosta na sua linguagem preferida, isso pode ser um sinal claro de abertura, de falência profissional, porque você não tem um campo de visão um pouco mais aberto, e isso vai fazer com que você tente usar aquela solução, na grande maioria das vezes, criando só problema, complicação e tudo mais. É óbvio que algumas soluções são coringa, como por exemplo HTML, JavaScript, CSS, até o próprio PHP, Java, mas enfim, mas tem muitas outras soluções dentro dessas linguagens que não vão se adequar, como por exemplo um determinado framework. Tem muita gente que gosta de utilizar, por exemplo, eu trabalho muito com a área de Ruby on Rails, tem gente que tenta utilizar Ruby on Rails para tudo, e o Ruby on Rails não é adequado para todas as situações, tá certo? Por exemplo, bacana? Então vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gostaria de saber mais sobre o JavaScript, como ingressar na área de programação, eu vou deixar um link numa palestra online gratuita aqui embaixo, em que basta você se cadastrar, agendar um horário e se programar. Senta na hora combinada, lá numa área bem sossegada, papel e caneta, que você não vai se arrepender. Bacana? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.